Olá, boa noite. Hoje são maio 14, quarta-feira. Já gravei o vídeo da aula prática de como é a placa System 27. Agora vou mostrar para vocês um pouco do esquema da placa 27, né? Primeiro de tudo, eu queria que vocês me perdoassem que esse esquema ele foi feito ó, em 2023, 2003, tem mais de 20 anos, então foi o que fiz. Foi a primeira placa grande que eu fiz engenharia reversa do zero. Então, ela tem alguns errinhos. Eu comecei a redesenhá-la no KiCad durante a pandemia, mas acabei fazendo outras coisas, não deu tempo. Então, o que eu tenho no momento é isso. Então, o ótimo é pior que o bom, né? Então é melhor ter esse esquema do que não ter nenhum. Então, antes de qualquer coisa, eu peço desculpa aos senhores e senhoras que estão acompanhando esse curso, né? Embora esteja assim, meio ruim, um pouco ruim, dá para aprender um pouco de como funciona o hardware da LTD placa 27, né? System 3. É, outra coisa que eu queria pedir a vocês é que eu acho que já estou indo da metade para o final do curso. E eu gostaria que vocês sugerissem nos comentários, eu peço a gentileza, né? Que vocês sugerissem nos comentários, que vocês comentassem o que vocês estão achando do curso, que vocês falassem o que gostaria de ser reforçado, que vocês eh, comentassem o que está com dificuldade, se vocês gostariam de um complemento, uma aula complementar de alguma coisa, sei lá, eletrônica digital, eletrônica analógica, transistores. Eu preciso dessa informação, né, dessa realimentação, para poder modelar melhor o curso, né? Porque, na verdade, não falta muita coisa teórica, não. Da Title falta basicamente falar da CPU, que vai consumir umas 3 aulas, talvez duas, da Syntevox e prática de Syntevox talvez mais 2 aulas, e depois mostrar uma parte prática e acabou o curso. Então, eu imagino que mais umas 20 aulas termine o curso. Então, eu gostaria muito que vocês comentassem o que vocês estão achando do curso, o que está sentindo falta, o que pode melhorar, qual aula vocês tiveram assim, mais dificuldades, que talvez fosse bom dar um reforço. Enfim, me dá essa realimentação para que eu possa melhorar e dê tempo de preparar as aulas, né? Que agora a gente já está, como eu já disse, a gente já está indo para a metade final do nosso curso, né? Bom, como eu falei na aula prática, né, na aula 24, essa aqui é a aula 25, a LTD ela usa, deixa eu colocar aqui, vou colocar o laser, mas laser no PowerPoint. A LTD usa um microprocessador que é o mesmo da Syntevox, é o MC6802. Qual é a diferença desse circuito integrado para o MC6800? É o mesmo circuito integrado, é o mesmo. A diferença é que esse circuito integrado tem dentro dele 128 bytes de memória RAM. Então você pode fazer com esse circuito integrado um computador sem usar memória RAM externa. Você vai ter uma pequena quantidade, mas consegue. Tanto que a LTD conseguiu. Então, essa é a vantagem desse microprocessador. Se você for na placa Syntevox, quando a gente for mostrar a placa Syntevox, é o mesmo caso. Tem a EEPROM, que é o jogo, né? A 2716 aqui, mas não tem memória RAM. Por quê? Porque a placa Syntevox e a placa 27 da LTD usam esse microprocessador que tem dentro dele 128 bytes de memória RAM. Que ele é composto? Alimentação, né, mais 5 volts menos 5 volts, né? Ele permite que uma parte desses 128 bytes, uma parte seja salvo por esse pino aqui 35, que ele não é usado nem na Title nem na LTD, mas é bom saber. Então aqui, se tiver uma bateria de backup, nesse pino aqui associado, se você interromper a energia, a alimentação e a bateria continuar alimentando esse pino 35, ele mantém uma pequena região, uma parte da região
de 128 bytes intacto os dados, ele não corrompe os dados. Mas aqui não é usado, ou seja, interrompeu aqui os 5 volts, perde tudo. A Taito, a CPU tem uma bateria que retém os dados, recorde, configuração da máquina. A LTD não. De novo, LTD uma placa mais simples. A System 3, a placa 27, é uma placa mais simples que a placa CPU da Taito. Em compensação, é uma placa única que faz tudo. Então, né, uma placa menor que a placa do REC e é uma placa que faz tudo. Economizou um monte de flat cable, economizou um monte de conector, que na Taito a gente viu que é uma loucura, um chicote conector para tudo quanto é lado, difícil de entender. E a LTD não tem isso. A LTD tem 4 conectores, como eu já mostrei, A, B, C e D. Né? De novo, o C são saídas, displays, som, strobes, solenoides, e tem 2 entradas do comando do flipper. Mas o grosso da entrada da primeira entrada que eu estou chamando já agora, mas pode não ser, a entrada, a conector de cima é basicamente saída. O conector superior da direita, eu acho que é o conector B o nome, é alimentação. O conector C é o da esquerda também, só que do lado de baixo. É que eu sou canhoto, eu confundo esquerda com direita. Então vamos lá, conector B é o conector esquerda superior, é alimentação. Conector C, esquerda inferior, contatos. Conector D, lâmpadas, né? Então vamos lá. Então ele tem esse microprocessador 6802. Ele, é, ele usa um cristal para gerar uma frequência de 3579 MHz. Por que esse valor? Porque é a frequência usada na subportadora de cor de televisão a cores. Então devia ser um cristal muito fácil de achar e muito barato. Então eles usaram esse cristal aqui de televisão. É, outra coisa que ele tem, ele vai ter é, as saídas de endereço, 16 vias de endereço, de A0 até a 15, as saídas de dados, né, terra e as saídas de comando e as saídas e as entradas de interrupção, né? As saídas que geram os endereços, elas são buferizadas. Por quê? Todos esses microprocessadores daquela época, eles eram projetados para suportar uma única carga TTL. Então, você só podia colocar uma entrada TTL. Lembra lá atrás? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Lembra lá atrás, quando eu mostrei o 74, acho que foi o 74154, que eu falei, olha, tem, ainda vou explicar por que que tem essas portas lógicas da entrada e não acionando direto. Por quê? Se você colocar a entrada acionando direto aqui, o projetista da placa não vai saber quantas cargas TTL ele está alimentando. Isso aqui é uma caixa preta, isso aqui é dentro do CI. Então, se você colocar isso aqui direto, ele vai estar você vai estar com a sua saída alimentando 1, 2, 3, 16 entradas. Então, isso pode sobrecarregar o TTL anterior, o TTL que está acionando esse circuito integrado. Para evitar isso, o que os fabricantes sempre fazem? Colocam uma porta lógica sempre antes do circuito propriamente dito. Então, o circuito que está saindo e está acionando esse circuito integrado, ele só está vendo uma porta lógica, não essa quantidade enorme de porta lógica. Ele só aciona essa porta lógica aqui. A entrada B só aciona essa porta lógica aqui. Então, você é uma forma de você aliviar o consumo de energia, a carga que você está colocando no TTL anterior, no circuito integrado anterior, certo? Ih, caramba, eu não coloquei aqui, ó, não migrei a imagem. Então, peraí, de novo. Vamos lá. Firefox. Agora vai, desculpa, gente. Não estou muito acostumado com esse software. Então, lembra que lá antigamente eu falei que só ia uma entrada? Tinha esses CIs aqui, ó. Olha eles aqui, ó. Se você colocar esse pino A direto aqui acionando todos essa quantidade enorme de 16 portas lógicas NAND, o circuito anterior você vai acionar 16 cargas TTL. E ele pode não aguentar. Do jeito que está, ou seja, do jeito como eles fazem, eles colocam sempre ó, uma porta lógica isolando o resto do circuito. De forma que o circuito anterior só alimente o quê? Uma porta TTL ao invés de alimentar 16. Então é uma forma de proteger o circuito anterior. Por isso que sempre tem
uma porta antes, ok? Então, independente de aqui estar acionando 16 portas NAND dentro do circuito, o circuito que está comandando esse 74155, ele só está vendo uma, tá vendo? Só está vendo uma porta lógica, não está vendo 16. Então, diminui o consumo do circuito anterior e preserva e protege o circuito anterior. Agora vamos lá voltar no nosso esquema. Agora sim. Aqui, nosso esqueminha. Então, para evitar isso, né, esse circuito integrado ele é feito ele suporta apenas uma carga TTL em cada pino. Só que você tem várias cargas TTL no endereçamento, você tem várias CIs de endereçamento para acionar. Então, como é que eles resolvem isso? Eles isolam, ó, mandam direto para cá, para essa entrada TTL aqui, e daqui ó, distribui. Por isso que quando eu fiz a nomenclatura, eu usei a mesma nomenclatura da Taito, AB, ou seja, endereçamento buferizado zero. Então chega a zero aqui, recebe esse reforço de corrente e vira AB0. O A2 chega aqui, recebe esse reforço de corrente e vira AB2. Ó, já errei aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, tá indo AB, não é AB2. Aqui é AB2. A3, AB3, A4, e assim sucessivamente. Então você vai ver que todas as entradas de endereçamento vai vir com esse reforço aqui de corrente, reforço de potência. As saídas provavelmente também vai ter. O RW, né, que é read write, ou seja, ele está em nível 0 quando está lendo e tá em nível 1 quando está lendo, está em nível 0 quando está escrevendo. Esse pino aqui indica o que o microcontrolador está fazendo, o microprocessador está fazendo. Se ele estiver lendo, ele está em nível 1. Se ele estiver escrevendo alguma coisa na memória, ele está em nível 0. Por isso que o W, o write, ele está com uma barra, indicando que esse estado é em nível 0. Esse sinal ele vem para cá, ó. Ele vem para cá e passa por um amplificador de potência, né? Um 7408 funciona como amplificador de potência e segue em frente e vira o sinal write, o sinal de escrita. Tá? No caso da EPROM ele é um dispositivo de baixo consumo. Ele não é, essa EPROM não é TTL, a EPROM é CMOS, então ele é de baixo consumo. Então ele pode ligar direto aqui, ó, na entrada A0, A1, A2, até a entrada A10, ok? A entrada de dados não tem jeito. Quando é entrada de dados, quando é que vai ser entrada de dados? Quando vai ser contato, né? Então a entrada de dados está ligada direto aqui nesse CI aqui, que é a leitura dos contatos. Mas a saída de dados que você está acionando lâmpadas e tal, ele também é buferizado, tá vendo? Ele vai para esse reforço de sinal. Eu não sei porque que a LTD colocava esse 7404 aqui, garantindo nível lógico 1 aqui. Eu não sei porque que eles fizeram isso. Mas é assim, aqui tem nível 0, porque é terra, né? Então aqui vai ter eternamente nível 1, então está eternamente liberando a saída DB3. Então se aqui tiver 0, aqui vai ter sempre nível 1, 0 com 1, é uma porta E, vai ter 0. Então aqui reproduziu 0. O pino 3 reproduziu o 0 do pino 1. Se aqui tiver nível 1, aqui vai ter nível 1 também, porque está sempre com nível 1, então 1 com 1 vai dar 1. Então, a saída 3 sempre reproduz a saída 1. Por que eles não botaram 7407 que nem a Taito? Eu não sei. Não me pergunte. Enfim, a saída de endereçamento, que também vai para várias cargas, aí eles passam por um reforço para escrever os dados. Agora, para ler, ele está pendurado diretamente no sistema de leitura de contatos e na EPROM, que é um dispositivo de baixo consumo, não é TTL, é CMOS. Né? Tudo claro até aqui? Aqui são as entradas de interrupção. Tá? Nós temos a interrupção reset, a entrada IRQ, interrupt request, e a entrada de interrupção não mascarável. Tá? Todos os três é ativo em nível lógico baixo, por isso que tem essa bolinha aqui. Qual é a diferença desses aqui? Bom, reset é reset, você reiniciou a máquina, né? O IRQ, então você vai para um determinado endereço. Quando você reseta, ele vai procurar o dado num determinado endereço. Eu vou mostrar no datasheet. O IRQ, ele é uma instrução mascarável, ou seja, você por software pode desativar. Então o IRQ, você por software pode desativar. Então é uma requisição de interrupção.
que ele faz? Quando você deu o nível 0, ele termina a instrução que ele está fazendo e vai executar a interrupção. Ele vai executar a interrupção, vai para aquele endereço do IRQ. E o NMI é uma instrução não mascarável, desculpa, interrupção não mascarável, ou seja, você não consegue, por software, impedir que ela interrompa. Então, chegou aqui nível 0, o microprocessador vai terminar o que está fazendo, concluir a última tarefa e vai executar a interrupção não mascarável. Tá? Deixa eu botar aqui para vocês verem. Tem que ir no USB, Firefox. Agora a gente vai aqui procurar o nosso querido 6800. Aqui. Então, a interrupção, o RQ, ele leva para o endereço FFF8 e FFF9. Então, se você, como programador, está usando a IRQ, o pino IRQ está sendo usado, toda vez que esse pino for aterrado, ele termina a instrução que está fazendo e vai pegar a próxima instrução nesses dois endereços aqui, FFF8, FFF9. Se for uma instrução de reset, se você aperta o pino reset, ele vai para o FFFE, FFFF. Ele vai para esses dois endereços aqui. Repara que são endereços diferentes do IRQ. E se for para a instrução não mascarável, ele vai para um outro endereço também, que é o FFFC e FFFD. Então, quando você for programar, você tem que estar atento. Ah, deu uma instrução não mascarável. Então, ele já sabe que o microprocessador vai nesse endereço. E esse endereço aqui tem que ter a instrução. Tem que ter o procedimento para executar essa instrução não mascarável. Ok? Então, vamos agora voltar para o nosso Acrobat. Então, essas instruções não mascaradas. Onde são usadas essas instruções? Então, vamos lá. Aqui. A instrução RST é gerada pelo tilt. Então, quando você aperta esse tilt aqui, você vai para um monoestável. Por quê? Às vezes o pulso de tilt foi só um pouquinho. Então, se você ligar o tilt direto no RST, talvez o toquinho do tilt não seja suficiente em termos de tempo para acionar o reset do microcontrolador. Lembra que ele está executando uma instrução. Lembra que ele vai terminar a execução daquela instrução para fazer o reset. Então isso demora um tempinho. Então o tilt tem que estar em cima. O que eles fizeram? Eles colocaram esse circuito integrado aqui, que é um monostável. O que é um monostável? Vamos voltar lá. Firefox. E vamos aqui procurar o nosso CIzinho bem bonitinho. O que é um monostável? É um CI que você dá um pulso aqui, e na saída ele mantém esse pulso por um tempo maior que na entrada. Ok? Por que ele é monoestável? Porque ele só tem um estado estável, que aqui no caso é o estado zero. Ele fica eternamente zero. Quando você der um pulso na entrada, que foi o pulso do tilt, o que ele vai fazer? Ele vai ficar um tempo maior e depois volta para zero. Ou seja, é como se ele aumentasse o tempo que o contato de tilt ficou ativo. Certo? Então agora vamos voltar ao nosso esquema. Esse deu pulso de tilt, aumentou o tempo do tilt, alargou o tempo do tilt, tirou o sinal RST. Para onde vai o sinal RST? Vai fazer o reset do microprocessador. Então, o tilt na Taito está dentro daquela matriz de contatos. O tilt da LTD é independente, está fora da matriz. É um circuito independente que vai acionar o reset do microprocessador. Né? A ficha também é outro circuito independente. Então, só que ele tem dois estados, né? É uma medida de segurança, né? Ele tem dois estados e aciona um flip-flop. Então ela fica nessa condição aqui, mandando nível 0 para cá. Então aqui vai ter nível 0, inverte, vai ter nível 1. Aqui vai ter sempre nível 1, manda nível 1 para cá. Está desconectado aqui, então manda nível 1 para aqui também. Nível 1 com o nível 1, inverte e vira nível 0. Então aqui é o Q e aqui é o Q barra. Então, em condições normais, ele está mandando nível 1. É que a posição aqui da ficha está invertida, tá? Em condições normais, está mandando nível 1 para a instrução não mascarável. Quando você coloca a ficha,
Você dá, a ficha bate, muda de posição e volta. Essa mudança de posição também tem dupla função. Alargar um pouquinho o pulso, porque quando a chave está no meio do caminho, ela vai estar num dos estados, 1 ou 0. Então, quando ela está daqui para cá, ela mudou de estado, mas enquanto ela está no meio do caminho, transitando de um estado para o outro, ao invés de ficar um estado indefinido, ela vai ficar ou 1 ou 0. Então, ela, de certa forma, larga um pouquinho o pulso. E também evita que ruídos gerem muitos créditos. Ou seja, como é uma instrução não mascarável, ela é mais rápida que a instrução IRQ, comum. Porque ela não mascarável, ela automaticamente terminou o que está fazendo, vai executar. Independente do software ter sido programado para isso ou não. Né? Quando você bota a ficha, pode acontecer da mola tá meio oscilante, ela pode ficar vibrando, vibrando e mandar vários NMIs, várias interrupções não mascaráveis e contar vários créditos. Então, para evitar isso, que chamam de bouncing, não sei como é que é a pronúncia, é normal você usar uma configuração de flip-flop para evitar esse ruído da chave provocado pela chave balançando, pela mola da chave, né? Então isso garante que só uma ficha gere um crédito. Resumindo, esse flip-flop aqui faz a função de garantir que uma ficha gere um crédito. E eles ainda, para diminuir o ruído, eles ainda colocaram 2 capacitores de 100 nanofarad em paralelo para matar o ruído. Então o negócio é sério. Então já vimos aqui a entrada RST, que vem do tilt, a entrada NMI, que vem da ficha, e a entrada IRQ. A entrada IRQ vem desse circuito aqui. Então aqui nós temos um oscilador, ó, tá vendo? Esse inversor está sendo realimentado por uma rede RC, então ele está numa configuração osciladora. Né? Esse sinal, que às vezes está com ruído, tornado normalmente uma onda quadrada, né, nível 1 e nível 0, vai para esse outro monostável, ó, de novo 7423, e ele vai alargar um pouquinho esse pulso. Né? Então ele vai ficar mandando pulsos um pouco mais largos e a cadência do pulso é esse oscilador aqui. E ele manda para onde? Para a instrução IRQ. Então ele manda para cá IRQ. Só que essa instrução ela é mascarável. O software pode não executá-la se quiser. Tá? Ela é uma instrução comum. Isso aqui eu imagino que seja tipo um contador, um relógio informal, né? Um contador informal, contador de baixa frequência para fazer determinados eventos periódicos no programa. Tá? Eu imagino que seja isso. Eu nunca analisei o programa. Eu confesso que eu não manjo muito de assembly do 6800. Então, nós já vimos aqui as 3 entradas. Aqui mais agora, já vimos as fichas. Agora vamos ver a leitura dos contatos. Né? Deixa eu diminuir aqui. Essas lógicas aqui são para fazer os endereçamentos, né? Então você vai ter endereçamento, por exemplo, de leitura das chaves. Read, switch, né? Leitura das chaves. Então você tem várias porta-lógicas para fazer aquele endereçamento, que eu já expliquei mais ou menos lá quando estava falando da interface, né? Quando ele quer fazer a leitura de uma chave, ele vai em um determinado endereço e esse SWT é ativado. Ele é ativado acionando a entrada porta D do 7442. A outra parte do endereço são essas entradas aqui. A entrada AB0, AB1 e AB2. O que são isso? Ó, são essas entradas aqui. Ó. São as entradas de endereço que foram reforçadas, lembra? AB, Address Buffer, endereço bufferizado. Ele pega esse AB0, AB1 e AB2 e faz a seleção de qual endereço do contato ele quer ler. O 7442 é parecido com o 74138. De acordo com a combinação que tem aqui, ele vai ter apenas uma saída em nível 0 aqui. Ok? Então, de acordo com a saída. Então, por exemplo, se a saída aqui for 0, 0, 0, 0, ele vai ler a saída 0. Então, ele vai botar nível baixo aqui na saída 0. Ok? E essa saída vai lá para o playfield, para o campo de jogo, e retorna pela entrada dos contatos.
Então, se tiver um contato fechado, ele vai receber um nível 0 aqui. Se não tiver nenhum contato aberto, ele recebe nível 1. Como assim recebe nível 1? Por meio desses resistores aqui, ó. Então, quando você fecha, manda um nível 0 aqui, circula uma corrente que vai lá no playfield, volta aqui e fecha aqui nesse resistor e passa aqui. Esse circuito integrado vai mandar os contatos lidos aqui para o microprocessador. Só que detalhe, ele lê somente, ele não lê os 8 bits, ele lê só 6 bits, tá vendo? A1, A2, A3, A4, A2, A1, 2, A2. Ele só lê 6 bits e manda para cá, né? E tem também, ó, essa entrada aqui de habilitação dele. Vamos agora ver como funciona o nosso danado. Então volta aqui. Vamos agora ver. Cadê? Aqui, ó. 8T97. O 8T97, ele é desse jeito aqui. Ele tem uma entrada, ó, entrada e a saída. E ele tem essas entradas aqui de habilitação, pino 1 e pino 15. Essas entradas de habilitação fazem que ele seja 3 estados. Vamos ver a versão TTL dele, que é o mesmo, né? Então aqui vai ficar mais fácil de entender. Ó, aqui fica mais fácil de entender. Ele tem o pino 1 e o pino 15, que são as entradas de habilitação, ó, G1 e G2. Quando está em nível baixo, ele habilita. Então, ele funciona. Se ele tiver habilitado, ele reproduz a entrada, ou seja, se aqui entra 0, aqui sai 0. Se aqui entra 1, aqui sai 1. Então, se essa entrada estiver habilitada, ele reproduz na saída a entrada. Se essa entrada estiver desabilitada, ele desliga, é como se você retirasse o circuito integrado da placa, entendeu? Ele fica com impedância infinita. Ele fica no terceiro estado chamado, aqui, ó, alta impedância, é o terceiro estado. Então, se você tiver a entrada em nível alto, que é a entrada, a habilitação desativada, ó, ele vai para alta impedância. É como se você tivesse tirado ele do circuito, se tivesse removido o circuito integrado da placa. Se ele tiver habilitado, aqui, ó, a barra está dizendo que ele é habilitado em nível baixo. Aqui, em nível baixo, ó, a saída reproduz a entrada. Por que eles fizeram isso? Vamos voltar agora no nosso esquema. Né? Por que ele faz isso? Lembra aqui, ó, ele só vai reproduzir essa entrada aqui se o microprocessador mandar um comando de leitura da chave. Ó, vem para cá, ele vai habilitar o 7442 e vai habilitar aqui, ó, pino 1 e pino 15, aqui, ó, ele vai habilitar essa entrada aqui. Então, resumindo, quando o microprocessador não estiver lendo uma chave, não estiver lendo um contato, não estiver lendo nada do playfield, é como se esse circuito integrado aqui não existisse, então ele não afeta em nada na entrada de dados. Quando você quer ler uma chave, ele faz um endereçamento que ativa esse sinal aqui, RDSWT, lê a chave. E ele habilita o 7442, que gera a saída de contatos, e o 8T97, que gera a entrada de contatos. Então ele lê o contato entra por aqui, vindo do playfield. Ok? Beleza. Então, essa primeira página aqui, para terminar a análise, eu acho que não vai dar mais tempo. Eu vou deixar para a próxima aula, mas vamos ver aqui. Aqui nós temos os endereçamentos A0, A1, A2, A3. Lembrando que o 7454, falta aqui, dos Firefox. Agora bora lá, nosso Firefox querido, 74154. Aqui. Olha, lembrando da tabela verdade dele, ó, ele vai a nível baixo, ele só tem uma saída em nível baixo, as outras ficam todas em nível alto, então ele só tem uma saída em nível baixo, de acordo com o quê? De acordo com as entradas A, B, C e D. Então, por exemplo, se você tiver 0, 0, 0, 0, a saída ativada vai ser a 0. Então, essa aqui vai para nível 1. Se você tiver 0, 0, 0, 1, que é 1 em binário, você vai ativar a saída 1. E assim sucessivamente até a saída, a 16ª saída, que é a saída 15. Na saída 15, ó, ela é ativada quando todas as entradas estão em nível alto. Ok? Então ele vai fazer a seleção. Volta para nós.
Ele vai fazer a seleção, vai de acordo com esse endereçamento aqui, ele vai, esse sinal aqui, ó, escrever em periférico, WRPER, escrever em periférico. Ele vai gerar um endereço, o microprocessador vai gerar um endereço, ele vai escrever no periférico. E vai mandar também o endereço por essas entradas aqui, a B0, 1, 2 e 3. E vai selecionar uma dessas entradas por vez. Cada uma dessas entradas vai para um destino. Ou vai para o display, ou vai para a lâmpada, ou vai para som. Mas a aula está ficando muito grande, a gente vai ver isso na próxima aula, ok? Então guarda isso no seu coração. Cada entrada dessas é uma é um destino, é um periférico que nós estamos acionando, ok? E por hoje é só. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a aula 26 com complemento do estudo da placa do System 3, a placa 27 da LTD. Obrigado, boa noite.